fazer de conta que você tem uma conta no Banco A faz muitos anos. Aí você precisa contratar um serviço financeiro, como um empréstimo, por exemplo. Mas esse seu Banco A não está te dando muitas vantagens. Já o Banco B tem condições muito melhores para empréstimos. As taxas de juros são menores e o dinheiro cai mais rápido na sua conta. Mas como esse Banco B não tem acesso aos seus dados, não dá para te oferecer a melhor proposta e a melhor solução. Aí é que entra o Open Banking. Você autoriza o Banco A compartilhar os seus dados de cadastro e transações para o Banco B, para conseguir as melhores condições. Isso vai gerar mais concorrência entre as instituições financeiras e a gente, os consumidores, os clientes, só tem a ganhar. E é você quem vai controlar qual instituição os seus dados vão ser compartilhados, onde ele vai ser compartilhado, por quanto tempo e para uma finalidade específica, podendo cancelar essa autorização a qualquer momento se você quiser. Essa novidade vai revolucionar o sistema financeiro no Brasil e eu vou te contar tudo sobre como vai funcionar isso. Mas antes, já dá um joinha se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. O Open Bank já foi adotado aqui na Europa e em outros países e libera o compartilhamento de dados dos clientes em algum nível, dependendo das características e necessidades de cada país. Mas independente do nível de compartilhamento de dados, esse sistema muda permanentemente o sistema financeiro de cada país. No Brasil, a gente já sabe que os bancos mais antigos e tradicionais não precisam competir de verdade pelos clientes e por isso eles não oferecem soluções e propostas tão boas como muitas vezes as fintechs e os bancos novos oferecem. E apesar de terem propostas melhores do que as propostas dos bancos antigos, as fintechs e os bancos novos acabam tendo dificuldades para acessar o mercado e crescer. Isso faz com que nós, os clientes, os consumidores, não conseguimos ter a escolha e o controle suficiente sobre o nosso dinheiro e sobre as nossas informações financeiras. E com o Open Banking, que como já a própria tradução diz, banco aberto ou sistema financeiro aberto, que é uma plataforma que com a sua autorização vai compartilhar os seus dados do seu cadastro, das suas transações entre bancos, tudo supervisionado pelo Banco Central. Então, como isso vai funcionar na prática? Todos os bancos precisam seguir as mesmas etapas, que começa com você acessando o canal eletrônico de um banco participante do Open Bank para procurar contratar um produto ou serviço financeiro. Aí, para agilizar essa contratação ou para melhor adequar uma proposta melhor para o seu perfil, essa instituição vai solicitar que você compartilhe os seus dados de cadastro ou do seu histórico de transações que você já tem em outro banco que também participa do Open Banking, ou seja, o banco que você é cliente. Você não vai ser obrigado a aceitar esse compartilhamento e se você decidir autorizar, só vão poder ser compartilhados os dados necessários para a contratação do serviço que você quer. Aí durante essa solicitação de compartilhamento de dados, o banco no qual você está contratando o produto ou serviço deve te informar a finalidade para qual os seus dados vão ser usados e o prazo do compartilhamento. Aí nessa etapa você também vai selecionar o seu banco de origem e os dados que você autoriza a serem compartilhados. Aí na próxima etapa você vai ser direcionado de forma segura para o canal de atendimento do banco que você é cliente. Nessa hora você sai do ambiente da instituição que vai receber as suas informações e vai entrar no ambiente do seu próprio banco. Nessa etapa, que é chamada de autenticação, você vai entrar na sua conta como você faria normalmente, não precisa se preocupar porque é um ambiente seguro, criptografado e o banco que vai receber os seus dados não vai conseguir ver as suas credenciais de login e nem vai ter acesso mais às suas informações. No ambiente do seu banco vão ser mostrados os dados a serem compartilhados, a finalidade, o prazo de validade do compartilhamento e o nome do banco que vai receber as informações. Se você tiver de acordo, você confirma o compartilhamento. Aí, concluídas essas etapas, você vai ser redirecionado de volta para o canal de atendimento do banco que você autorizou compartilhar os seus dados
e você vai ser informado que o compartilhamento foi feito. Os seus dados e informações só podem ser usados pelo banco para a finalidade específica apresentada para você lá no começo do compartilhamento e pelo prazo que foi combinado. Se você mudar de ideia, você pode cancelar o compartilhamento antes do fim do prazo, a qualquer momento. Esse cancelamento vai poder ser feito no canal de atendimento tanto do banco que você já é cliente e tem todos os seus dados, quanto no banco que você autorizou que seus dados fossem compartilhados. E além disso, o Open Banking permite que a gente controle as nossas finanças de forma integrada em um único aplicativo, por exemplo. Não vai precisar acessar o aplicativo de cada banco ou instituição financeira para ter uma ideia geral das suas aplicações, dos seus serviços e das suas transações. Como todas as informações já vão estar reunidas em um único aplicativo, você não vai precisar ficar colocando as senhas dos aplicativos dos bancos. Assim como já acontece com os aplicativos de controle financeiro, que simplificam a gestão das finanças, organizando todas as informações, fazendo com que seja mais fácil administrar os gastos e economizar. Mas com a diferença que você já pode receber no mesmo aplicativo ofertas de serviços financeiros de acordo com o seu perfil. E quais são os bancos que vão participar do Open Banking? Os bancos que são obrigados a participar são aqueles que têm um porte superior a 1% do PIB ou que têm uma grande atividade internacional. Já para os outros bancos, a adesão é voluntária, mas esses bancos que não são obrigados a participar são sem dúvida os mais interessados a participar. Se você quiser verificar se seu banco participa, é só entrar na página do Open Banking Brasil, que você vai ver as instituições aqui, ou você pode pesquisar aqui pelo campo de busca também. E qual é o custo de tudo isso? Nenhum. A gente não tem custo nenhum para solicitar o compartilhamento dos nossos dados de um banco para o outro. Mas o Open Banking é realmente seguro? O Open Banking funciona sob a regulação do Banco Central do Brasil e um dos objetivos do sistema é garantir a segurança e a proteção dos dados que vão ser compartilhados. Então, as instituições participantes precisam seguir todos os requisitos e regras estabelecidos à risca, assim como seguem hoje nas ofertas de outros tipos de produtos e serviços. Além disso, todo envio e recebimento de informações dentro do ecossistema do Open Banking está condicionado a duas leis. A Lei do Sigilo Bancário, que proíbe o compartilhamento de dados para instituições não participantes e a venda de informações de consumidores para terceiros, e a Lei de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020 e que dá autonomia para o cliente em relação aos seus dados. A regulamentação é sem dúvidas rígida e o perímetro de atuação do Open Banking é bem definido. A ideia é que o Banco Central fiscalize todos os participantes e aplique punições, caso necessário, em benefício do bom funcionamento do sistema. Mas é claro que sempre que surge algo novo assim, surgem também novas tentativas de fraudes e golpes. Por isso, a gente espera que as instituições se preparem bem nessa fase de implementação para ter várias camadas de controle de segurança. E a gente precisa escolher muito bem as instituições, pesquisar sempre o histórico, verificar lá no site do Banco Central para ver se são credenciadas. E não tem muito jeito. Com certeza vão aparecer aplicativos falsos se passando pelas instituições, oferecendo propostas que vão ser golpes. Mas se a gente pesquisar bem antes de fechar os contratos dos serviços, vai ser difícil ter algum problema. A implementação do Open Banking no Brasil vai acontecer em 4 fases. A primeira e a segunda já aconteceram. Na primeira fase, todas as instituições participantes precisaram disponibilizar as informações sobre canais de atendimento e também dos produtos e serviços que oferecem. A segunda fase foi feita por meio de compartilhamento de dados de cadastros e de transações relativas a produtos e serviços divulgados na primeira fase. A terceira fase, que vamos concluir nesses próximos dias, vai ser feita a integração de serviços, começando pelo Pix. E a quarta fase, que deve ser concluída até outubro desse ano, que é o prazo final para estabelecimento completo do Open Banking no Brasil, vai ser marcado pela expansão do escopo de dados para abranger operações de câmbio, investimentos, seguros e previdência complementar aberta, que deve durar até dezembro desse ano. E aí, o que você achou da novidade? Deixa seu comentário aqui que eu quero saber. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.